Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos nessa noite de hoje fazer o estudo de O Livro dos Espíritos na sua questão 148. Esta questão está no capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos, em que eles têm três temas, o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. E a questão 148 trata justamente do materialismo, em que Allan Kardec pergunta: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosas? Então ele pergunta se essa inteligência em que o homem busca explicar tudo a respeito do mundo, se essa inteligência, muitas vezes alegando que ela está superior a essa crença em Deus, se ela não é perigosa. E os espíritos respondem: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Então quer dizer que o materialismo não é consequência da inteligência que tenta explicar o mundo. O homem é que dele tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. Os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o abismo, o vazio existencial que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora da salvação e eles a agarrarão presurosamente. Então essa é a resposta. Então nós vemos que nós devemos interpretar o materialismo como sendo uma enfermidade obscura, uma espécie de doença da mente, a degenerar-nos os mecanismos. É como se fosse uma tumoração invisível, e através dessa crença, que muitas vezes ela se torna perigosa, porque dela advém a violência, a crueldade, a desumanidade e o orgulho. E elas são suscetíveis, esses comportamentos, de criar deformidades no nosso mundo interior, no nosso mundo íntimo. Então nós devemos nos convencermos que todo o desequilíbrio do espírito pede remédio justo, e a educação do espírito ela faz justamente através desse estudo, mas um estudo evangélico, não um estudo materialista querendo explicar o mundo pelas razões simplesmente da ciência. E, sobretudo, nós devemos considerar o materialismo como sendo uma chaga oculta. Não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta. Então nós vemos que nos mais diversos grupos religiosos temos companheiros que se confessam desolados por desenganos e se retiram da fé, asseverando-se dispostos a viver sem Deus. Olha só, viver sem Deus. Viver sem Deus para eles significa a demissão das disciplinas, as obrigações que nos freiam os impulsos inferiores e nos impõem os deveres da educação própria. Então isso faz com que nós deveremos observar ainda que não somos tão ingênuos a ponto de admitir que basta crer em Deus para que nos sintamos anjos. Isso não vai, só porque cremos em Deus a gente vai se sentir superior, com a condição de anjo, ao invés de criaturas humanas. Justamente por isso é que
nos conhecemos nos débitos e nos defeitos, imperfeições, deficiências, inclinações menos felizes que ainda caracteriza a nossa individualidade. Entretanto, vale muito mais nós aceitarmos como somos, aceitarmos os outros como ainda são, trabalhando pelo bem de todos, sob a inspiração da confiança em Deus, do que, a pretexto de virtude e superioridade, nos declararmos contra Deus, caindo na rebeldia ou no ódio, na violência ou na sovinice, na inveja ou na criminalidade, no alcoolismo ou na toxicomania, na sexualidade descontrolada ou nos desvarios da inteligência. Há quem diga, e com razão, que milhões de companheiros da humanidade se bandeiam neste século para o materialismo. Todos eles, porém, permanecem no tumulto e na insegurança, procurando a paz e a alegria que não encontram. E prossigamos atentos nas obrigações que nos cabem, claramente convencidos de que todos aqueles companheiros nossos que pretendem a fuga de Deus, continuam em Deus, ante a impossibilidade de viverem sem a própria consciência. Então, apesar deles procurarem essa fuga de Deus, nós vamos continuar eternamente em Deus. Nas palavras de Jesus, eu e o Pai somos um, o Pai vive em mim como eu vivo no Pai. É como se nós também, como seres, criaturas de Deus, estamos em Deus como Deus está em nós. Às vezes a gente compara, o oceano, um grande oceano, na condição de Deus, e os peixinhos que ali vivem na condição de nós, seres humanos. Então nós estamos na condição, o peixinho está no oceano, quanto o oceano está no peixinho, porque ele está inserido ali naquela ambiente do oceano. Então eles são quase que uma coisa única, porque eles estão integrados entre si. E continuando as respostas do Livro dos Espíritos, ele continua, ela é bastante extensa, nós vamos inclusive ler um parágrafo menor, porque ela é grande e o tema não comporta se delongar. Os Espíritos continuam respondendo da seguinte forma: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a essas atribuem todos os nossos atos. Então tudo se resume na matéria. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica, somente funcionando dos órgãos, estudar o mecanismo da vida, cuja extinção observam por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxerga além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar ali do corpo, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. E o homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter muitas circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina materialista. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe da dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem
têm instintivamente a convicção de que nem tudo lhes acaba com a vida. O nada lhes infunde horror. E é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. O soar, o momento supremo, poucos são os que inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim nada mais, senão o vácuo, tudo indefinitivamente acabado? Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nem vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva do seu corpo ruído pelos vermes. É essa, a triste visão materialista, que acha, que tudo que acabou vai se perder no nada. Seria muito triste para nós, na condição de espíritos, que aqui vivemos com tanto sofrimento, onde há o aprendizado, a convivência, os amores, as pessoas que foram afins no Instituto da Família, se perderá no nada. Mas a gente coloca toda essa afirmação em Deus. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, na primeira carta de João, em que no capítulo 4, versículo 8, ele fala: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então olha só, se nós não amamos a Deus, que não se conhece, como a gente vai amar ao nosso próximo, a nós mesmos? Porque o amor é a base de tudo, tanto que Jesus resumiu toda a doutrina e os profetas em 2 ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O materialismo apresenta contradições que nos obrigam a procurar a melhor maneira de elevar o coração ao nível do cérebro, porque é justamente o cérebro tentando apagar essa crença em Deus. Quantos se imaginam hoje abordando a felicidade em outros planetas sem saberem como descobrir a alegria dentro de casa? Às vezes caímos naquela ilusão de falar sobre outros planetas, da felicidade dessa eternidade, do imensurável dos mundos, sendo que a gente não tem alegria e a paz dentro da própria casa. Quantos devassam a intimidade da natureza sem designarem sondar os recessos da própria alma? Querem conhecer a fundo a natureza, mas não conhecem a si próprio. O raciocínio avança destemeroso para a luz, mas o sentimento se acomoda na sombra. Essa é a realidade do mundo. A nossa inteligência se prossegue como se não tivéssemos limite para essa evolução, mas sentimos acomodado o nosso sentimento na sombra. Ainda assim é imperioso fugir ao pessimismo e prosseguir no trabalho da sublimação espiritual. Urge reconhecer que retenhamos com os nossos irmãos ainda desconhecedores da própria imortalidade e que se atolam por si mesmos em sinistros enganos. Surpreendemos em todas as latitudes da Terra companheiros notáveis pela própria formação, que sabem manejar com acerto os recursos do mundo para a glória do bem eterno, com esquecimento deles mesmos. O problema da elevação, porém, é comum a todos nós,
de vez que, se perguntarmos aos nossos irmãos materialistas o que fazem eles da cultura, eles podem indagar, e com razão, o que estamos fazendo nós do proveito com a fé. Olha só, né? Se indagamos o que eles fazem com a cultura, eles também igualmente perguntam o que nós fazemos com a fé. A verdade é que todos nós, eles e nós outros, espíritos religiosos em maioria imensa na Terra, somos criaturas endividadas ante as leis do universo, com séculos de trabalho pela frente a fim de aprendermos, não apenas evoluir, instruído pela inteligência, mas caminhar com devido aprimoramento no amor, para vivermos com educação através dos ensinos do Cristo. Fica então essa mensagem da questão 148 do Livro dos Espíritos. Aqueles que quiserem podem ler a pergunta, ela tem um texto bastante extenso e esclarecedor que vai nos ajudar ao entendimento do materialismo, que muitas vezes graça na maioria dos seres humanos. Que assim seja e que Jesus nos abençoe.